Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das promessas mais inacreditáveis de toda a Bíblia, lá em Gênesis 17. É a história de uma aliança que desafia a lógica, a biologia, o próprio tempo. Uma promessa que, vamos ser sinceros, humanamente falando, era impossível. Bora ver como essa história se desenrola? Para a gente começar a ter uma ideia da dimensão desse impossível, olha só para esse número, 99. Essa era a idade de Abraão, quase um século de vida. Numa época em que a expectativa de vida era bem menor, ele já era um senhor de muita, muita idade. E se isso não fosse o bastante, a situação fica ainda mais improvável. A esposa dele, Sara, tinha 90 anos. Do ponto de vista biológico, a chance de ter filhos já tinha se esgotado há décadas. E aqui está a pergunta que define a história toda. Como é que esse casal, muito, mas muito além da idade de ter filhos, poderia simplesmente fundar uma nação inteira? Parece uma fantasia, não é mesmo? Ok, vamos então para a nossa primeira parte, para entender o cenário em que essa promessa inacreditável foi feita. O que deixa tudo ainda mais tenso é o tempo que se passou. Pensa só, 13 longos anos. 13 anos de um silêncio total de Deus desde o nascimento de Ismael, o filho de Abraão com Agar. Aquela promessa original de um herdeiro através de Sara parecia que tinha sido completamente esquecida. E é justamente nesse ponto, no auge do desânimo e da espera, que Deus quebra o silêncio. Mas ele não faz só um "Oi, lembrei de você". Não. Ele eleva a conversa, transformando a promessa antiga em algo muito maior, uma aliança nova e super solene. E para marcar a grandeza desse momento, Deus se apresenta com um novo nome, El Shaddai. Como a gente vê aqui, isso quer dizer Deus Todo-Poderoso. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu tenho poder para fazer exatamente aquilo que a natureza diz que é impossível. Essa aliança era tão profunda que ela chegou a redefinir a identidade de quem estava nela. O nome de Abrão, que significava pai exaltado, o que era até meio irônico, já que ele não tinha herdeiros com Sara, muda para Abraão, pai de muitas nações. O destino dele foi literalmente reescrito no novo nome. E Sarai também ganha uma nova identidade. O nome dela vira Sara, que quer dizer princesa. E isso não é só um título chique, não. Isso a posiciona como a grande matriarca, a mãe de futuras nações e reis, colocando ela bem no coração da promessa. Mas o que exatamente essa aliança prometia? Bom, era algo gigantesco. Uma descendência tão grande que não daria para contar, a origem de nações e reis, a posse permanente da terra de Canaã e, talvez o mais importante de tudo, a garantia de um relacionamento para sempre. Eu serei o Deus deles. Uma aliança desse tamanho precisava de um sinal visível, sabe? Uma marca permanente para selar o acordo. E é aqui que a gente entra na parte mais, digamos, física dessa aliança. O sinal escolhido foi a circuncisão. E aqui tem um detalhe fascinante. Essa prática não era exatamente nova, ela já existia em outras culturas da época. Mas Deus pega algo que já existiu e dá um significado completamente novo. De um costume cultural, vira um selo espiritual único, uma marca de pertencimento exclusivo ao seu povo. E as regras eram bem específicas. O sinal valia para todos os homens da casa sem exceção. Tinha que ser feito no 8º dia de vida do menino, simbolizando que ele já entrava na aliança desde o nascimento. E era levado muito a sério. Ignorar esse mandamento significava ser cortado da comunidade. Diante de uma promessa tão surreal, em um mandamento tão físico, como é que Abraão reagiu? A resposta dele é incrivelmente humana, uma mistura de dúvida e fé. A primeira reação de Abraão quando viu que teria um filho com Sara foi rir. É isso mesmo, ele se prostrou, num gesto de respeito, mas por dentro, os pensamentos eram de pura incredulidade, como a citação mostra. A ideia era tão absurda que a única resposta que veio na hora foi o riso. E aqui, a gente vê algo simplesmente genial na narrativa. Deus pega justamente esse momento de riso, de ceticismo e o eterniza. O nome do filho que vai nascer será Isaque, que em hebraico significa ele ri. O próprio nome do milagre seria uma lembrança constante de como a dúvida humana foi transformada em alegria divina. Mas é aqui que a história dá uma virada surpreendente, porque apesar do riso e da dúvida interna, a ação de Abraão foi de obediência total e imediata. Ele não hesitou, não deixou para depois. Naquele mesmo dia, ele cumpriu o mandamento.
Isso, no fundo, é a fé em ação, agir mesmo com a incerteza. O impacto de Gênesis 17, no entanto, não termina com Abraão. Os temas que a gente viu aqui ecoam por toda a Bíblia, ganhando significados novos e ainda mais profundos com o passar do tempo. Quando a gente chega no Novo Testamento, essa aliança é reinterpretada. A descendência de Abraão passa a ser definida pela fé e não mais pelo sangue. A promessa de um rei encontra seu cumprimento final em Jesus. O sinal físico da circuncisão evolui para um conceito espiritual, a circuncisão do coração. E o nascimento milagroso de Isaac se torna uma prévia do nascimento sobrenatural de Jesus. E isso tudo nos traz de volta para o presente. A história de Abraão não é só sobre o passado, é sobre encarar o que parece impossível. O que nos leva a perguntar: quais são os nossos impossíveis hoje em dia? Que situações nos desafiam a ter uma fé que vai além da lógica, além da nossa própria capacidade? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.